Bom dia, prezados amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje nós temos o prazer de recebermos o professor Ricardo Santos Oliveira, professor da Universidade Estadual de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da disciplina de Neurocirurgia, Departamento de Cirurgia, e também responsável pelo título de especialista da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E ele vai nos falar hoje sobre a visão do título de especialista em neurocirurgia. Muito obrigado pela presença. Por favor, professor Ricardo, é uma honra tê-lo aqui. Ele tem revolucionado o título de especialista junto com o professor Samuel Zimberg, da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Neurocirurgia. E nós queremos saber, professor, qual é a importância do título de especialista em neurocirurgia para a carreira do neurocirurgião e para a segurança dos pacientes? Bom, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite, muito especial. Eu, como membro da SBN, me sinto muito honrado pelo convite e acompanho várias edições aí do Café com o Presidente, e hoje nós temos a oportunidade de compartilhar um pouco, de contribuir um pouco com essa iniciativa da sua gestão. Então é uma honra, antes de mais nada, estar aqui com você, uma figura realmente que também, ao meu ver, revolucionou e muito essa gestão da neurocirurgia. A primeira pergunta, vamos quebrar aqui as formalidades, né, Paulo? Eu acho que ambos somos colegas aí, acho que podemos ter essa prerrogativa de quebrar a formalidade. O título especialista, ele é, na minha opinião, o reconhecimento dos pares ao neurocirurgião que, muitas vezes, a maioria das vezes, é o egresso, ou seja, ele terminou o seu programa de residência médica, embora nós tenhamos também, e na sua gestão isso foi algo bastante incentivado, que outros colegas que já terminaram a residência há algum tempo, pudessem novamente tentar recolocação aí, ou tentar o ingresso dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, a importância do título, que é reconhecido pela ANB, é extremamente valiosa para o colega que termina a residência, porque ele é uma prova a qual ele vai ser submetido em etapas e, ao final, ele vai ser arguído por uma banca e quando obtém o êxito, ele tem ali o seu reconhecimento verdadeiro como neurocirurgião. Perfeito. Na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelos candidatos durante a preparação para a prova de título? A prova de título, ela é um funil, ou seja, vamos falar basicamente, porque a maioria dos candidatos vem dos programas de residência. A prova de título, ela é um funil, ou seja, ela depende durante a execução do programa de residência médica, o residente precisa participar das várias ações que não só a SBN o propicia, mas também de esforço próprio para que ele possa não só executar procedimentos, mas também ter um conhecimento acumulado sobre cada doença neurocirúrgica. Isso é um diferencial. Outro ponto importante e que nós temos dado bastante importância, sem dúvida, são as discussões de casos clínicos. Porque nós, em algumas situações, nós temos candidatos que praticamente não tem uma discussão bem estruturada dentro do programa de residência. Eu acho que esse é um ponto que cada programa precisa se preocupar, cada chefe de serviço tem a sua responsabilidade na formação do residente e cobrá-los, fazer avaliações regulares dentro do programa, não só da parte execução, da parte técnica, mas também do conhecimento de cada doença. Incentivar o residente à realização de trabalhos científicos, e isso acaba levando uma
um amadurecimento do próprio residente em termos de metodologia, de conhecimento de cada doença um pouco mais aprofundado. E as discussões de caso, elas precisam ser realmente implementadas no serviço, para que o residente seja treinado e quando vai fazer a prova, ele está totalmente capacitado, totalmente já com uma habilitação prévia dentro do seu programa. Muito bom. E como o título de especialista contribui para manter um padrão de excelência na neurocirurgia brasileira? A gente sabe que o nosso país, né, Paulo, é um país muito heterogêneo. Há uma diferença não só econômica, mas geográfica, de raízes, de tradições. Mas a neurocirurgia, por intermédio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tenta, de certa forma, uniformizar o cuidado ao paciente ao se preocupar na formação e no título de especialista. Quando nós, perante os colegas, chancelamos um residente apto, ou seja, a ser membro titular da SBN, de certa forma é uma iniciativa em que, independente de onde aquele neurocirurgião estará atuando, ele vai ter sempre a SBN como parceira nas suas obrigações acadêmicas, mas também nas suas obrigações profissionais. A SBN acaba sendo uma co-irmã do neurocirurgião, independente de onde ele esteja. E o título, ele representa exatamente isso. Ou seja, todos somos membros e todos temos o nosso título de especialista em neurocirurgia. E isso acaba quebrando as barreiras que habitualmente nós temos no nosso país. A SBN sempre está de braços abertos a acolher ali o colega, independente de onde ele esteja. Muito bom, e é interessante. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte que é residente. Ele gostaria de saber que conselho você daria aos residentes e jovens neurocirurgiões que estão se preparando para conquistar essa certificação? Estudar mais casos práticos, ler o Humans ou o livro do Mário Siqueira, fazer o curso preparatório ou tudo? Pergunta. Vamos colocar assim, a gente sempre tem a mania de querer fazer aquela síndrome do espelho retrovisor, né? Que a gente vai lá na nossa época de residente, era assim, era assado. Mas eu acho que hoje, se eu comparar, eu terminei minha residência em 1999, quando eu fiz o 5º ano, na época ainda era voluntário, nós não tínhamos naquela época nem sombra do que hoje a SBN fornece do ponto de vista de material de ensino e de estudo, de vídeos e de aulas para o residente. Nosso trabalho era não só a parte assistencial, a parte do dia a dia como neurocirurgião, mas nós tínhamos que realmente buscar nos livros, no Yumas, no Hingachari e outros que tinham na época, e estudar mesmo, porque nós fazíamos as provas anuais e dessas provas nós éramos habilitados aí depois a termos o nosso título especialista. Hoje, o residente tem muito material disponível no site da SBN. Isso é algo assim bastante claro para mim. E o residente, por sua vez, ele precisa também ter um cuidado próprio em estudar e reconhecer quais são as limitações de cada serviço, porque, como eu disse anteriormente, o nosso país é um país muito grande, em que os serviços de residência têm algumas áreas que são menos ou mais atuantes, então o residente precisa reconhecer isso, como por exemplo, o serviço dele não tem uma área que é bastante deficitária na maioria, neurocirurgia funcional ou neurocirurgia pediátrica. Então ele, durante a residência, ele tem estágios optativos que ele pode buscar para que ele possa melhorar o seu conhecimento naquela área.
e principalmente cobrar dos preceptores, cobrar do chefe de serviço que tenha realmente discussões científicas, ou discussões de trabalho científico, ou de casos clínicos, pode ser do serviço, ou reuniões aí, juntando um serviço com o outro, fazendo reuniões periódicas, sejam elas uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas, mas eu acho que o residente tem também que ter essa proatividade, ou seja, buscar o conhecimento. Ele existe, ele está lá, não só buscando nos sites, nos sites regulares que propiciam isso, nos livros, como você também citou, mas outro ponto importante é ouvir os mestres, né? Aqui nós estávamos começando aqui, você me disse, olha, esses aqui foram os meus mestres, e foram vários. Então, eu acho que o residente também ele tem que buscar naqueles neurocirurgiões mais experientes o que eles podem fornecer de dados, de ensinamentos, e que ele pode usar isso, por exemplo, numa arguição, no preparo de uma prova. Tudo isso eu acho que é válido. Isso seria o curso preparatório? O curso preparatório ele tem também esse sentido, ou seja, no curso preparatório nós procuramos hoje nós temos o curso preparatório online para a prova objetiva e o curso preparatório para a prova do oral. Vamos lá. Para a prova objetiva, é aquele curso tradicional, em que as aulas são dadas. Hoje nós tentamos padronizar as aulas de forma que os conceitos mais relevantes sejam dados, que nós tentemos evitar pormenores ou tentar evitar muito preciosismo nas aulas e focar naqueles assuntos que serão cobrados, por exemplo, na prova objetiva do título. Já o curso preparatório da prova oral, que aliás foi uma inovação na sua gestão, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro e esse ano agora de 2026 o segundo curso, com ampla satisfação de quem não só deu aula, mas também dos participantes. Nós tivemos mais de 90% de aprovação, o que é realmente muito satisfatório, não só para todos da comissão de título, mas para a direção, para o conselho, e essa iniciativa foi muito importante. Porque, como eu disse, alguns serviços têm uma deficiência crônica nessa questão de discussão de casos clínicos. E o curso preparatório procura, de certa forma, deixar o candidato mais tranquilo, e ele pode, num dia todo, é um curso bem imersivo, porque são vários casos clínicos de cada subespecialidade, e isso a nossa ideia é prepará-lo para o dia seguinte. Ele vai ser submetido realmente à prova oral. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui. Professor, gostaríamos de saber se no meu serviço não temos quase funcional e neurocirurgia de nervos periféricos, por que eu teria que aprender para tirar meu título de especialista? Bom, é uma pergunta que eu fiz questão de selecionar aqui, porque é uma pergunta que todos me fazem, e eu vou responder também junto com o Ricardo. Eu acho assim, ele não precisa ter 30% do volume com nervo periférico, 40% com funcional, mas ele tem que ter contato, ele tem que aprender. Mesmo porque, devido aos serviços que ofereceram para esse residente, neurocirurgia funcional, pediátrica, periférico, os residentes conseguiram depois fazer um fellow, ver que era aquilo mesmo e ir para frente. Você não pensa assim? Perfeitamente, Paulo. Aliás, eu gostaria de contribuir nessa resposta dizendo o seguinte: entre 70% e 75% da população brasileira depende do SUS. E nós sabemos que muitos colegas neurocirurgiões vão trabalhar diretamente em serviços relacionados ao SUS. E lá, em ambulatórios, às vezes gerais, ele vai atender pacientes com clínica, por exemplo,
Exemplo básico, indivíduo que chega com uma clínica de uma dor no membro superior direito, mais na mão. Ou seja, é importante que o neurocirurgião saiba reconhecer a diferença, por exemplo, de uma neuropatia, de uma doença relacionada ao nervo periférico e de uma doença relacionada, por exemplo, a uma hérnia discal cervical ou a uma plexopatia. Isso faz parte do conteúdo que o MEC determina, juntamente com a SBN, para a capacitação do neurocirurgião em território nacional. Então, nós precisamos, pelo menos, ter uma noção de diagnóstico, de tratamento, de condução, independente de você puder ou não fazer aquela sub-área. Então, nós, da comissão de título, quando nós preparamos o exame, a gente segue as diretrizes da AMB, que, obviamente, o conteúdo programático ele está de acordo com o MEC. E essas sub-áreas são, sim, também de formação neurocirúrgica, óbvio. Perfeito. Professor Ricardo, tem uma pergunta aqui, veio do sul do país também. Estou preocupado com a prova de título. Como eu deveria me vestir e como eu poderia ter menos estresse para prestar essa prova? Pergunta ao senhor e ao professor Paulo Henrique. Eu já respondo. Primeiro, se você fez uma boa residência, você se esforçou, existe a princípio já na cabeça que o neurocirurgião tem que começar a controlar suas emoções, tanto em cirurgia como numa prova. E veja, o número de chances que o neurocirurgião, o residente hoje tem para tirar o título de especialista é tão grande que eu acho que a pessoa tem que se acalmar. Como se vestir? Com uma roupa social, limpa, não precisa ter grife nenhuma, mesmo porque nós temos residentes de origem humilde, mas não pode ir de uma maneira desrespeitosa, que o momento exige. Se esse título está sendo valorizado, se esse título vai ter uma pompa na recepção com seus familiares nos congressos, coisa que não tinha antigamente, o mínimo que se exige é que a pessoa vá de uma maneira respeitosa, não precisa ir de terno e gravata, mas que vá com uma camisa social, uma calça social, um sapato, né? Basicamente isso, não precisa ter grife, pode ser exatamente isso. Eu não sei como pensa o Ricardo, eu gostaria de ouvir o Ricardo. Então, Paulo, eu gostaria também de contribuir num aspecto nessa pergunta. Eu vou tentar fazer um pensamento inverso. Como você mesmo comentou, o professor Samuel, né, que me antecedeu aí na coordenação da comissão de título, fez um trabalho excepcional e já há muito tempo era um desejo que nós tivéssemos o curso de capacitação de examinadores. Então, respondendo a pergunta desse colega, desse residente, eu começaria por aí. Os examinadores, hoje, nós temos uma preocupação em tentar uniformizar a prova, ou seja, dar a mesma chance para aquele candidato que começa a prova às 9 horas da manhã e aquele que termina a prova por volta das 18 horas. Ou seja, todos devem ter a mesma chance em termos de qualidade dos examinadores, a postura que o examinador deve ter em relação à arguição do candidato. Isso, a partir do ano passado, nós realizamos o primeiro curso de examinador, esse ano, 2026, em fevereiro, e nós procuraremos que nos próximos anos, com certeza, isso será incorporado no calendário de todo o processo da SPN da prova de título. Então eu começo dizendo para o candidato para que aquela banca que ele vai ter acesso, a gente procura que aquelas pessoas sejam de fato bons examinadores. Há uma rotatividade anual, uma incorporação de colegas mais jovens. Isso é outro ponto importante, que é você mesclar
as bancas examinadoras de forma que tenha pelo menos 2 examinadores mais experientes, um mais jovem, que vai naturalmente aprender também como fazer o exame, como fazer a arguição com o candidato. Outro ponto importante, aí mais uma vez eu volto naquela questão que eu abordei da proatividade do residente, é o residente conversar com o chefe do serviço, conversar com o preceptor e começar um programa semanal de discussão de caso. Por exemplo, nós implementamos isso no nosso serviço lá em Ribeirão Preto há mais de um ano. Toda quarta-feira, às 7h15 da manhã, nós realizamos uma discussão de caso clínico em que o residente apresenta o caso e nós vamos arguindo o residente durante aí 40, 50 minutos. Ou seja, há uma preparação daquele residente para o dia da prova. Então, se ele fizer a parte dele e o serviço também propiciar que isso seja, e é parte do credenciamento do serviço de neurocirurgia, eu tenho certeza que ele ficará muito tranquilo no dia da prova. E como você mesmo falou, tem o lado emocional, ou seja, nós sabemos que sempre uma prova oral, uma arguição junto aos colegas, isso pode causar uma ansiedade, pode causar um transtorno aí, digamos assim, emocional, e cada um responde de uma maneira. Mas o treino é fundamental, sem dúvida alguma, você salientou. Eu acho que treinar isso, fazer arguições, fazer treinamento no serviço, isso vai facilitar bastante. Agora tem duas perguntas interessantes aqui, que eu acho que é de utilidade pública. Até eu falei com a senhora Sabrina e Karina, que nós vamos publicar isso no grupo de R5, essa entrevista, com o interesse deles e dos R4. Colega de Minas Gerais, residente, sou adventista de 7º dia e sei que as provas da SBN ocorrem no sábado. Teria oportunidade de fazer após o horário permitido pela minha religião? E a segunda pergunta dele: em caso de não concordar com o gabarito, nós temos direito a recurso? Essa eu vou responder um pouco. Tem direito a recurso, isso já é consagrado pelo Supremo Tribunal, mas tem direito a um recurso educado, fundamentado, embasado, com literatura e de uma maneira respeitosa, que será muito bem respondido, será muito bem-vindo, porque o recurso faz parte do aprendizado, estudar para poder responder. Em relação ao adventista e ao recurso, eu peço ao professor Ricardo, interessante essa pergunta, muito bem feita, parabéns ao ouvinte de Minas. É muito, muito interessante mesmo, Paulo. Eu gostaria só de respondê-la dizendo que a SPN se preocupa não só com a questão religiosa, no caso o sabatista, né, o adventista, que tem a questão do pôr do sol de sexta e do sábado, e nós temos nós realizamos a prova dele ao final, em concordância com o candidato. Geralmente, no final, quando ocorre o pôr do sol, o candidato adventista, ele é sim submetido à prova da mesma forma que todos os outros candidatos. Vale aqui lembrar que o candidato adventista, ele precisa seguir o mesmo rito de todos os candidatos, ou seja, os candidatos chegam no local da prova, e a prova geralmente ela tem início por volta das 9 horas, e há toda uma questão de sigilo, ou seja, o candidato, ao iniciar a prova, ele não pode ter celular, ele não pode ter smartwatch, nada que poderia o beneficiar. E ele permanece num local que a SPN, geralmente a gente organiza, um auditório, coisa assim, e o candidato adventista, ele também vai ficar com os outros candidatos. A diferença é que a prova dele será realizada após o término, após o pôr do sol, naquela data específica da prova. Então isso é, obviamente, muito respeitado pela SPN. Como também nós temos candidatas gestantes ou que estão em amamentação, também há um regramento próprio para cada
situação. Então a SBN é muito preocupada nesse tipo de acolher esses candidatos. Em relação a recurso. O recurso, tal qual a gente segue um regramento, a MB, toda a parte de recurso ela está publicada no edital. Então, existe o recurso da prova objetiva, que é quando o candidato ele acha que ele pode ter acertado ou não a questão. Isso, então, é enviado para a secretaria da SBN, e a secretaria programa, juntamente com a coordenação da comissão, uma data específica para que a gente possa conversar com o candidato. E muitas vezes isso se dá de uma forma muito respeitosa, e na maioria das vezes eu quero aqui deixar claro que nos últimos 2 anos nós passamos uma seleção muito grande nas questões. Então, é muito raro a gente ter recursos na prova objetiva do título, porque as questões realmente são bastante padronizadas e embasadas com literatura. Isso é um ponto importante. Já na prova oral, eu gostaria de falar para os próximos colegas que realizarão a prova, a SBN ela faz uma gravação da prova, justamente para que a gente possa ter acesso depois a uma comissão específica formada para responder os recursos, e eles existem, porque às vezes algum candidato se sente ali, possa não ter desempenhado bem por isso ou por aquilo. Então, nós montamos uma comissão independente, que também está bem documentada no edital. Essa comissão vai analisar novamente a arguição do candidato e emitir uma nota. E aí nós realizamos, geralmente num dia, cada candidato vai ter ali um tempo para que o coordenador ou alguém da comissão possa conversar com ele sobre os pontos que ele foi mais penalizado na prova. E muitas vezes, eu quero dizer também que no recurso, a banca ela analisa todo o processo, e às vezes o candidato, realmente a gente consegue, com essa nova análise, uma revisão da pontuação. Mas isso é muito bem feito, de forma que a gente não é intenção da SBN penalizar ninguém, mas também a SBN, junto com a comissão, ela é muito rígida em termos de que não dá para um candidato que foi muito mal na prova, e que ele não tem. E agora, a prova oral ela passou a ser eliminatória, ou seja, o candidato precisa ter média 7. Isso é importante, porque isso estabelece uma padronização desde as provas orais até a prova de título. Então, isso é muito bem visto pela comissão que vai avaliar os recursos. Primeira pergunta. Tenho 10 anos de neurocirurgia, fiz estágio e tenho todos os documentos. Tenho direito a fazer uma prova especial, diferente, por estar fora da vida acadêmica ou de residência? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Em caso de recurso, na parte prática, tenho direito a ter a minha gravação? Essas são as 2 perguntas por enquanto. Bom, a primeira pergunta, é bom que haja um entendimento claro que o título especialista no Brasil, a regra do título, ela é feita pela MB. E a SBN, a MB chancela a SBN para que a SBN execute a prova. Então, a SBN, obviamente, segue o regramento da MB. Nós não podemos implementar uma regra A, B ou C que vá contra ao que a MB preconizou naquele ano. E só para o futuro candidato, aí, ou mesmo o colega que já está atuando há muito tempo, existem prerrogativas em que ele tem que apresentar, mas uma prova individualizada, isso a gente não tem como fazer. Nós já fizemos consulta jurídica, a MB, e o parecer foi muito claro.
o candidato que não fez as provas anuais da SBN, e geralmente as provas anuais, o próprio nome está dizendo, ela é feita no ano que o indivíduo está cursando, ou ele está dentro do programa de residência. Depois disso, o candidato que tem mais, seja 5, 10, 15 anos aí de formato, ele precisa passar pela prova objetiva. Então, ele necessariamente, e a prova vai ser a mesma realizada para aqueles candidatos, por exemplo, que não obtiveram média 7 nas provas anuais. Então, a prova objetiva ela vai seguir o mesmo critério. E ele vai seguir também na arguição o mesmo critério. E só como exemplo, este ano nós tivemos um colega, bastante tempo, acho que você se lembra, um colega que fez a prova esse ano e que ele fez todas as etapas e obteve êxito na prova oral. Então, assim, eu acho que o candidato, ele é, como eu disse, a SPN, a ideia é acolher o neurocirurgião e mesmo esse candidato que não está passando regularmente no programa de residência, ele precisa se preparar um pouco. Mais uma vez, ele pode ter acesso aí aos inúmeros possibilidades acadêmicas que existem, não só em termos de livro, de internet, de YouTube, se preparar bem e acompanhar, por exemplo, uma dica que eu dou para esse candidato é acompanhar um serviço, tenta acompanhar um serviço universitário por um período. Não precisa, obviamente, a gente sabe que todo mundo tem sua vida profissional, mas tenta acompanhar um mês ou algumas semanas próximo de onde ele trabalha. Geralmente vai ter um serviço universitário, acompanha ali, acompanha a rotina acadêmica do serviço, se prepare. Eu tenho certeza que ele vai conseguir o título tão almejado. Professor, recentemente fomos informados que a prova mudou e tem uma identidade hoje que é TENC. Como surgiu essa ideia, visto que isso valoriza muito como é o figo da obstetrícia? E segunda pergunta, os senhores acham justo que aqueles que fizeram todas as provas, não fizeram recuperação, tiveram média para ir para a prova prática, façam a competição pelo primeiro lugar, com a premiação do primeiro lugar, com aqueles que fizeram recuperação e com aqueles que tiveram que fazer a prova final por não passarem todas as provas? Eu vou responder parcialmente, que o Ricardo já tem uma solução para isso. Nós estamos aprimorando, nós aceitamos sugestões. Esse ano funcionou a maior média de todos aqueles que foram direto para a prática, porque passaram nas provas, mas realmente, para o próximo ano, estamos pensando, do professor Osmar Moraes, que é o próximo presidente, ele vai, junto com o Dr. Ricardo, o Dr. Samuel, chegar a uma solução. Esse ano será a maior nota e ganhará a premiação que irá para a Inglaterra. Mas eu acho realmente que aqueles que tiveram várias recuperações, nós vamos equalizar uma maneira que não acresça tanto na pontuação na média final para ir para a segunda fase, uma coisa como era no antigo colegial, no ensino médio, que dependendo da nota, ele só alcança a nota que ele precisa, mas não pode ter um 10, um 9. Mas isso eu vou deixar para o professor, que ele vai continuar, né? Ricardo, se você puder responder essa questão, por favor, e a outra do TENC, como é que vê a ideia do TENC, que tem vários elogios, né? Eu não vou citar aqui quantos que estão falando que realmente eles têm orgulho de prestar o TENC. E o TENC surgiu, né, mais uma vez, na sua gestão, né, o título especialista em neurocirurgia, e com uma logomarca própria, um brasão bastante que representa justamente isso, é a valorização, é o reconhecimento, é o indivíduo que termina a sua residência, ele querer, isso é importante, ele querer fazer o título, ou seja, ele almejar aquele título que é tão buscado. Em relação à questão da premiação do candidato que foi melhor na prova de título, a nossa opinião é que nós estamos tentando conversar com a comissão de ensino, com a própria direção
a diretoria da SBN, aprimorar, né? Para aprimorar e que as provas tenham obviamente, desde a prova anual até a prova de título, que elas sigam uma certa padronização. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que o indivíduo, a prova de recuperação, ela acaba... a gente tem que pensar que muitas vezes o candidato que não fez a prova anual e que, aliás, esse ano, novamente, ela voltou a ser importante, porque em alguns anos passados, né, a prova anual estava sendo... o candidato nem fazia a prova anual, porque ela não tinha muito mérito, ela não tinha muito valor no cômputo ali para o título. E agora isso mudou, porque se você tem nota acima de 7 nas provas anuais, você automaticamente pula a fase da prova objetiva do título. Então isso é importante, ou seja, é uma valorização da prova. A questão da premiação, a gente vai discutir isso um pouco mais aprofundado, mas eu tenho uma ideia de que quando o indivíduo faz a prova de recuperação, a nota dele deve, no máximo, chegar ao limite de 7, que é a nota que, mesmo que ele tenha obtido na prova de recuperação 9,5, seja qual for, a nota final vai ser 7. Para dar realmente chance para aquele candidato que fez as provas anuais, para que ele tenha um mérito, né? Mérito, claro, de acordo com as provas anuais que ele fez. Tá. Eu concordo com o professor Ricardo, acho que é a evolução, né? Nós estamos aprimorando, aceitamos sugestões. E a última pergunta, finalmente, porque eu nunca vi tanta pergunta num café com o presidente, eu acho que são os residentes participando. A primeira coisa, professor Ricardo, quais livros eu devo estudar? Tem no edital, vai ter uma lista de livros, né? Mas tem internet também, tem uma série de livros pela internet, livros digitais, e já respondi, porque senão fica exaustivo, e ele pergunta, como o processo de obtenção do título pode evoluir para acompanhar os avanços da neurocirurgia no que tange provas práticas com simulação? Uma bela pergunta, né? É uma bela pergunta. A primeira, eu acho que você já respondeu bem, a gente tem uma extensa... Quando nós fazemos o nosso edital, no próprio edital nós somos obrigados a listar vários livros que são utilizados para a elaboração das questões, enfim, de todo o processo. Então, basta que ele vá no edital e tenha os livros lá. Mas a gente tem o Tratado de Neurocirurgia, tem tantos livros aí publicados, tanto em nível nacional quanto internacional, que acho que tem muita coisa aí para o indivíduo consultar. Em relação à questão dos simuladores, uma pergunta interessante, e esse ano nós fizemos pela primeira vez a inclusão dos simuladores sem valer nota, sem valer pontuação especificamente. Os candidatos eles eram convidados a passar por uma estação, mas nós entendemos que os simuladores podem agregar na prova de título. Aqui vale lembrar que a prova de título é uma prova complexa. Não tem como nós realizarmos, por exemplo, cirurgias ou submeter o candidato a algum tipo de procedimento, porque isso não seria nem eticamente recomendável. Mas os simuladores eles acabam sendo importantes e que a ideia da comissão é que sim, nós tenhamos isso incorporado na prova de título. Muito bom. Estamos chegando ao final. Vamos ouvir agora as palavras do professor Ricardo, ao ouvinte, se despedindo dessa sessão. Teremos outras ainda. Teremos a do professor Samuel Zimberg sobre o que ele vê, o futuro da neurocirurgia proximamente. Teremos outra com o professor Osmar Moraes sobre as perspectivas da SBN em 27 e 28. E, por favor, professor Ricardo, vamos nos despedir aqui do ouvinte.
Bom, eu queria mais uma vez agradecer imensamente em meu nome, em nome de toda a comissão de título, porque esse é um trabalho que não é várias pessoas que executam, é um processo longo. Agradecer também à secretaria, a Sabrina, todo o pessoal lá que nos ajuda demais durante a elaboração O nosso jurídico, né? do jurídico, obviamente, durante o processo de título. E dizer para os residentes que nós teremos agora o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. E é uma oportunidade para o residente, aqueles que têm mais dificuldade em algumas sub-áreas no seu serviço, porque no brasileiro a gente tem tudo lá, ou seja, aula, curso, formatura do título. Então, realmente o CBN ele é um congresso completo. A SBN tem o CBN nos anos pares e nos anos ímpares nós temos o congresso de atualização. Então, o residente tem, além de todo o arsenal didático que a SBN propicia, nós também temos as nossas reuniões, sejam elas regionais ou nacionais, e chanceladas pela SBN. Então eu fico aqui grato mais uma vez e também me coloco à disposição daqueles residentes que quiserem tirar mais outra dúvida, entre em contato conosco e eu tenho certeza que a gente pode colaborar aí nessa busca pelo título especialista de neurocirurgia, o nosso tempo. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês, a SBN está do seu lado. Esse tema, essa gravação vai ser disponibilizada para os residentes de 5º ano que vão prestar o título ao final do ano. E eu desejo a vocês um bom dia de trabalho. Até o próximo Café com o Presidente. Muito obrigado.